Paz do Senhor. Hoje eu quero começar lendo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E o que eu entendo com essa passagem é que Jesus ele deixa claro que precisamos nos alegrar com os nossos irmãos. Se vermos um irmão ali que está fazendo a obra, ele está crescendo na obra de Deus e ele tem ali dons espirituais derramados de Deus na vida dele, nós temos que nos alegrar junto com ele. Não murmurar, não ter inveja, porque às vezes a gente vê acontecendo isso muito dentro dos templos. Um irmão ali, ele tá em comunhão com Deus, então ali ele vai receber muitas das vezes mais que eu e você. E aí a gente fica pensando, começa a deixar o diabo entrar e começa a vir palavras de inveja. Nossa, mas por que eu não sou honrado? Por que aquele irmão fala em línguas? Por que aquele irmão tem dons? E por que eu não tenho? Mas é porque você vive a mesma vida que aquele irmão vive? Não, porque muitas das vezes aquele irmão ele vive em oração. Você vê ele ali por fora, mas você não sabe qual é o íntimo dele com Deus. Você não sabe o nível de intimidade que ele tem com Deus, que ela tem com Deus. Então, pare de ter inveja, sabe? Para de querer o que o outro tem. Se aquela pessoa está sendo honrada por Deus, é porque ela tem buscado, é porque ela tem servido a Deus, é porque ela tem entregado o seu coração verdadeiramente, ela tem tido um particular com o Senhor que eu e você não conhecemos. Cada um vive um particular com Deus, cada um tem a sua intimidade com Deus. E nós temos que nos alegrar. Viu aquele irmão sendo honrado, mas que glória, que honra, sabe? Que prazer em poder ver. Que prazer em ver aquele irmão cheio da presença. É melhor ver ele cheio da presença, buscando ao Senhor, do que ver ele no mundo, longe de Deus, sabe? Então tem que se alegrar sim. Porque aqui também vai dizer lá no mesmo livro, em 1 Coríntios 12, só que no versículo 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Se você quer dom de Deus na sua vida, procure, sabe? Procure os dons do Senhor. E como que a gente procura? Honrando, louvando, buscando, jejuando, sabe? Vivendo em constante jejum, em oração, vivendo em uma constância de oração. Senhor, derrama sobre mim teus dons espirituais, aqueles que o Senhor acha que são para a minha vida, sabe? E não tenha inveja do outro irmão, da outra irmã que está recebendo, sabe? Se regozije, fique feliz por ele e por ela. E ali aquele irmão tá fazendo a obra na igreja, tem cargos ali dentro do templo, é líder, sabe, prega, canta, louva, e ele é um líder, é uma líder, tem ali a regência, e você fica com inveja de, nossa, por que que eu não tenho? Por que que o pastor não me vê? Por que que eu não faço? Será que é porque aquele irmão tem uma vida de oração, porque aquele irmão tem buscado no secreto com o Senhor, e ali o Senhor tem honrado a vida dele? Porque não é o pastor que escolhe, quem escolhe é Deus. O Senhor ministra no coração do pastor. Olha, escolhe aquele irmão, aquela pessoa tá apta para fazer tal obra, porque ali é o pastor está sendo ministrado por Deus. Ele busca primeiramente a Deus para depois dividir aqueles cargos. E se o teu nome não foi levantado ali, não é porque você é incapaz de fazer, não, mas é porque você não tem buscado, você não tem perseverado. E Deus, ele vê, Deus, ele sabe de todas as coisas. O pastor, ele não tá ali com você 24 horas por dia. Ele muitas vezes só te vê ali no templo, mas o Senhor, ele vive do seu lado 24 horas por dia. Ele sabe o quanto você tem sido dedicado a ele. E ele sabe que muitas das vezes você não está se dedicando, que você não está buscando, mas que você quer um cargo, você quer uma honra. Mas como você vai ser honrado por Deus se você mesmo não honra o nome do Senhor Jesus? Se você não honra a palavra, se você não busca a palavra, se você não busca ter discernimento do Espírito Santo, se você não busca viver para Deus verdadeiramente, como que você quer a honra do céu se você não honra o Senhor, que é o Senhor da sua vida, que é o Deus Todo-Poderoso, que merece e é digno de toda honra e toda glória? Para Deus te entregar uma obra, para Ele te entregar um dom, você precisa buscar, mas não é buscar da boca para fora, é buscar verdadeiramente, é honrar verdadeiramente. E quando você receber, não é deixar de buscar. Agora eu já recebi o que eu queria,
tá bom demais. Não, você recebeu, continue orando, continue buscando, continue perseverando, continue agradecendo ao Senhor. Não deixe de lado depois que receber a bênção, porque Deus, ele conhece o íntimo do seu coração e ele sabe se você está buscando verdadeiramente ou se você está buscando ele ali com segundas intenções de quero apenas cargo, quero apenas honra, apenas fazer que Deus derrame a obra na minha vida e depois eu não vou mais buscar, depois eu não quero mais. Então Deus, ele te conhece, Deus, ele sabe o íntimo do seu coração. Busque a ele verdadeiramente. Honre ao Senhor verdadeiramente, porque é isso que ele quer de nós, sabe? Que vigiar, sabe? Orar e vigiar sem cessar. Ele quer que nos derramemos a ele verdadeiramente. Não é somente, eu só chego aqui no templo, eu sento e não faço nada, mas saiba que Deus, ele te vê, porque ali você pensa que não está fazendo nada, mas você está sim, você está indo ao templo, você está indo adorar ao Senhor, louvar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Deus, ele está te vendo. Se hoje você não tem aquele cargo que você sempre sonhou, se você não está fazendo a obra da forma que você sempre sonhou, saiba que Deus vai fazer na sua vida, mas no tempo dele, porque o tempo de Deus é perfeito, ele é digno de tudo. Então adore, busque, continue adorando, mas não com segundas intenções, continue adorando e buscando ao Senhor com a intenção de buscá-lo verdadeiramente, dele ser o Senhor da sua vida verdadeiramente. Deixe Deus agir por você, sabe? Quando você receber, continue buscando, adorando. Saiba que se ele não te entregou é porque ainda não é a hora. Muitas das vezes ele quer que você se posicione mais. Mas eu já oro, mas talvez não seja o suficiente, talvez você não esteja fazendo o suficiente ainda. Continue perseverando, buscando, e você vai ver que Deus vai te honrar da forma que você deseja, sabe? Ele vai te honrar dando aquilo que você deseja. E se ele não te entregou, é porque não era para ser seu, é porque não é aquilo que ele tem chamado para você fazer, não é aquilo chamado de Deus para sua vida. Então deixe o Senhor fazer, deixe o Senhor fazer da forma dele. Somente sirva ao Senhor de todo o coração, somente o adore de todo o seu coração, em espírito e em verdade, e ele vai fazer aquilo que ele achar melhor para você, porque ele é o Senhor da sua vida. Mas você precisa buscar, adorar verdadeiramente, crer que ele vai fazer, sabe? E se alegrar pelo aquele irmão que recebeu. Se aquele irmão recebeu aquela bênção, recebeu aquele dom de Deus, seja grato por ele, fique feliz por ele, porque ele está no templo, ele está adorando, ele está buscando, e ele não está no mundo, ele não está na carnalidade, ele está em espírito e em verdade. Então saia da carnalidade, feche os seus olhos carnais e abra os olhos espirituais, peça para Deus te dar cada vez mais os olhos espirituais abertos, para que você venha entender mais do Senhor, buscar mais ao Senhor em verdadeiramente, crendo nele verdadeiramente e se regozijando pela alegria, pela bênção que o outro irmão recebeu. E saiba que se Deus não te deu aquilo que você tanto busca ainda, aquele dom, aquele cargo, é porque ainda não chegou a hora, é porque ele precisa que você adore mais, ele precisa que você se entregue mais. E se ele não te entregar, é porque também não era para ser seu, é porque você está buscando algo que não é o chamado de Deus para a sua vida. Então diga: Senhor, faça de mim o teu querer, coloque na minha vida a obra que o Senhor deseja, coloque na minha vida o teu querer e não o meu, faça a tua vontade e não a minha, assim na terra como no céu, Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida, que prevaleça o teu querer na minha vida, Senhor. Sabe, para que assim Deus vai fazer da forma que ele quer na sua vida e não da forma que você quer, porque Deus trabalha no secreto, da forma dele e não da nossa, porque Deus é perfeito, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então, seja ela qual for a vontade dele, nós temos que receber e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça o ide do Senhor, porque é o que ele quer, o ide do Senhor é para todos. Então honre o nome dele e busque-o verdadeiramente. Amém.